hoje, quantos anos eu preciso ter para aposentar por idade? Né? Quais são as condições para aposentar por idade? Por idade não é o LOAS? Não, LOAS é outro. Sim, mas é por idade baseado no tempo, no tempo de contribuição, né? Que é uma conta ligada à outra, a né? aposentadoria por idade é um pouco diferente. A aposentadoria por idade é para aquelas pessoas, seja homem ou mulher, que ficaram no mercado de trabalho. Isso, contribuindo. Pelo menos, isso antes da reforma, em 2019. Foram contribuintes pelo menos 15 anos, durante 15 anos. Depois da reforma da Previdência, em 2019, essa condição vale para quem estava no sistema antes da reforma. Então, para quem estava no sistema, era contribuinte. Antes da reforma, 15 anos de contribuição. Agora ele precisa de 65 anos, homem, e 63 mulheres. E o tempo de contribuição? Isso não, ele precisa ter no mínimo 15 anos. Ah, ok. No mínimo 15 anos. Tá. Você falou do LOA. O LOAS é um benefício diferente. Ele não depende de contribuição. O LOAS é a Lei Orgânica da Seguridade Social. Ele é um benefício social através do qual as pessoas que têm renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, né, eles, na incapacidade devidamente comprovada, na velhice, né, eles podem pedir, uma vez comprovado que a renda familiar dele é inferior a 1/4 do salário, ele pode pedir esse benefício. Não precisa ter contribuição paga. Não precisa ter contribuição. Então tá bom. Se ele tiver, por exemplo, patrimônio, mas é que ele tem uma renda de um imóvel. Já não consegue. Ele está desqualificado, ele não pode conseguir. Tá. Então, para a idade, o homem é 65 anos, com mínimo de contribuição de 15 anos. A pergunta é, nessas condições do mínimo de 15 anos, se ele se aposenta com 65 anos de idade, qual o valor que ele receberia hoje? Exatamente. Olha, vai depender do valor da contribuição da época? Tem um rol de regras. Mas simplificando, o que seria esse valor hoje? Médio, vai. Não, tem um rol de regras, atualmente, depois da reforma da Previdência, que tem que ser considerado. Por exemplo, qual foi o perfil do ambiente em que ele trabalhou? Ele trabalhou em um ambiente que não tinha risco assim, agentes, o meio ambiente era saudável, não tinha agentes agressivos, nocivos, periculosos. Ele precisa de um tempo maior. Antes da reforma da Previdência, 2019, ele precisava comprovar 30 anos de contribuição. Quando ele trabalhava num ambiente que não corria risco à saúde. Tá. Ele podia requerer o benefício da aposentadoria a partir do momento em que ele completava 30 anos de serviço, ainda era serviço. E qual era a porcentagem de recebimento? 70% do 100% que ele tinha direito, ele aposentava com 70%. Isso hoje continua. É assim? Isso continua? Hoje ele Não, mudou. E como que é hoje? Hoje ele tem que ter uma somatória, depois da reforma da Previdência, foi criada uma regra nova, porque antes não tinha exigência idade mínima. A última reforma criou essa exigência. Então ele precisa ter, para requerer aposentadoria comum, ele precisa comprovar que ele trabalhou, somando a idade, e aí varia muito, né, do momento que ele vai pedir, somando a idade com o tempo de contribuição, ele precisa ter, de acordo com o ano, ele precisa ter X anos, e isso altera todo ano. Então, por exemplo, em 2023, quem vai requerer aposentadoria agora em 2023, ele precisa comprovar que ele tem 99 pontos, é a tabela de transição. Em 2003, 100 pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Então isso é, quando você abre lá o site da Previdência, é nosso pontos, é isso? Então? Ele tem um pré-requisito, somar a idade com o tempo de contribuição. Esse 100 seria 100 anos, então? Não, isso aqui muda constantemente. Eu vou dar um exemplo.
Então, em 2023, o homem precisa ter uma somatória do tempo de contribuição com a idade, somando tem que dar 100. A mulher... Esse é um fator, né? É um fator isso, né? É um fator. A mulher é quanto? Exatamente, transição. A mulher precisa, somando os dois, precisa ter 90 pontos. Isso muda ano a ano. É um processo, praticamente, é muito cruel isso aqui. Praticamente ele vai alongando o tempo de permanência do trabalhador no local de trabalho. Entendi. Então, por exemplo, em 2024, em 2023 precisava de 100 pontos. Em 2024 precisa de 101 pontos. Então isso vai aumentando. Vai aumentando. Em 2025, em 2020 e 2023 ele precisava de 100 pontos. Em 2025 ele precisa de 102 pontos. Quem se aposentou, aposentou. Quem não se aposentou, não aposenta então, mais. A questão da aposentadoria virou, eu no início falei que era um sonho do trabalhador para poder usufruir. Agora é um pesadelo. Virou um pesadelo. Porque além dessa resistência, dessa dificuldade toda para acessar o benefício, né, tem uma série de regrinhas aqui que não dá. Eu cheguei à idade máxima, 70, homem, né? 60 e... Você está com quantos anos? Eu estou com 48, vou fazer 49. Ele nem está aqui na tabela. Vamos lá, só um exemplo. Eu estou chegando aí aos 70 anos de idade. Vou me aposentar. Se você fosse aposentar... E não tenho pontuação. Se você... Não vai aposentar. Não me aposenta. Só se for por invalidez. Caso contrário, ficar doente, inválido para o trabalho, comprovar, convencer a perícia médica, tem que convencer a perícia médica, né? Em 2030, por exemplo, o homem vai precisar de 107 pontos e a mulher vai precisar de 97 pontos. Então isso aqui é o fator 85-95. 85 para a mulher e 95 para o homem. Em 2030, por exemplo, aquele 85 e 95, o homem 95, ele vai precisar de 107. Quer dizer, ele passou a ter um pedágio, ano a ano, ele vai ficando mais distante do acesso ao benefício da pessoa. Por isso que eu falei para você que há 1 minuto para terminar o programa, eu aprendi o que eu não sabia. Em menos de 1 minuto.